Hoje vamos falar de Banco do Brasil. A atual presidente do banco foi questionada a respeito de como o agronegócio vai impactar o resultado do banco e a gente vai comentar a resposta dela. Para isso, eu trouxe aqui o Edu do Suno Notícias, que fez um trabalho de compilar o que ela disse. Mas antes de começar o vídeo, já dá aquele joinha e bota aqui nos comentários. Você tem ações do Banco do Brasil? Sim, não? Por quê? Eu quero saber. E aí, Edu, o que aconteceu? Então, o que aconteceu foi, ela estava presente no evento da Bloomberg essa semana, aliás, a gente estava lá, né, a gente do Suno Notícias cobriu o evento, e ela foi questionada a respeito do agro, né, que a gente sabe que é um setor que é extremamente relevante para o Banco do Brasil, e também é um setor que puxou o PIB no ano passado, é um setor muito pujante, é um setor que é mais representativo da nossa economia, e que está tendo alguns problemas nesse primeiro TRI de 2024. E o que ela fez foi meio que dar uma tranquilizada em quem questionou ela, né, e até no mercado, dizendo que isso não afetaria tanto, não impediria tanto o banco de entregar o seu guidance. E eu ia te perguntar, Thiago, primeiro para explicar para o pessoal que está assistindo a gente eventualmente não sabe o que está rolando, né? O que tem acontecido no agro nesses primeiros meses de 2024? A gente sabe que a base comparativa é muito alta, porque o ano passado foi muito bom para o agro. O que tem enrolado que está gerando um burburinho, dá alguma preocupação para os investidores? Tá, primeiro que o agro é muito grande, né, Edu? Tem setores que estão indo muito bem, tem setores que não estão indo muito bem. Qual setor está indo muito bem? Cacau no Brasil está excelente, o preço de cacau está indo muito bem. Só para dar um exemplo, o setor de carnes está indo bem também, que é um setor bastante relevante. Um setor que tem desafios maiores é o setor da soja. Por quê? Principalmente por dois motivos, Edu. O primeiro, climático. Algumas regiões do Brasil, sobretudo o sul, oeste do Mato Grosso, tiveram uma performance não tão boa nessa safra. Em alguns casos, chegou a cair até 50% a produção de alguns produtores rurais. E também o preço da soja, que caiu de maneira forte ao longo desse ano. Então, quando alguns produtores se veem com menos volume e menores preços, o resultado muitas vezes pode ser um prejuízo. Lembrando que eles vieram de anos quase que perfeitos. A rentabilidade por hectare foi enorme ao longo dos últimos 2, 3 anos, então muitos deles têm fôlego para suprir as necessidades de um ano mais desafiador, como tem sido esse. A gente fez alguns estudos aqui na Suno e viu que, apesar do número de recuperações judiciais no agro estarem crescendo, eles ainda são muito pequenos perto do todo no Brasil. E no caso do Banco do Brasil, ele tem por volta de mais ou menos aí uns 30% da carteira dele relacionada ao agro. Nos últimos 10 anos, o pior ano da carteira foi uma inadimplência de 3%, que é uma inadimplência que pode ser considerada baixa. Portanto, eu acredito que o Banco do Brasil não vai ter um resultado extremamente impactado negativamente pelos resultados do agronegócio do Brasil. E, aliás, foi exatamente isso que ela disse lá também quando ela foi questionada, né, que você tem quebras de safra pontualmente em algumas culturas, né, não é uma coisa tão generalista. E ela falou bastante sobre o guidance, né, sobre a capacidade do banco de conseguir entregar o que ele projetou previamente. E a gente sabe que o Banco do Brasil está numa fase em que ele é extremamente rentável. Aliás, tem uns meses eu até conversei com o José Daronco, abraço aí pro Daronco aí pros irmãos Daronco aí da Research, que ele tinha comentado que o Banco do Brasil nunca foi tão rentável quanto ele é hoje. Ele tem capacidade de continuar sendo esse banco extremamente rentável e ele tem capacidade de entregar o seu guidance nesse ano de 2024, na sua visão? Eu acredito que sim, Edu. O Banco do Brasil, ele tem uma série de linhas de negócio e está longe de ser só agro, né? Óbvio que a gente associa o Banco do Brasil ao agro, realmente ele é uma potência do agro, dos grandes bancos no Brasil é o banco com maior exposição ao setor, mas temos que lembrar que existem várias outras áreas lá dentro que têm uma importância enorme. Eu vou dar aqui um exemplo. A gestora de recursos de terceiro do Banco do Brasil é muito rentável, é a maior do Brasil, tem mais ou menos 1,5 trilhão de reais sobre administração e isso obviamente traz um resultado relevante. Tem a área de seguros que inclusive é listada através de uma outra empresa, a BB Seguridade, que também é extremamente rentável. E a gente mapeou que o Banco do Brasil tem algumas linhas de negócio que ele tem baixa competição, como por exemplo, gestão de recursos do patrimônio dos funcionários públicos de municípios e estados. Ele também faz gestão de fundos de depósito judiciais, entre outras coisas que fazem com que o banco seja extremamente rentável. Essas áreas que eu citei e outras cresceram muito ao longo dos últimos anos e eu tenho certeza que não vai retrair. O volume tende a ser cada vez maior nessas unidades que eu citei e outras e, portanto, o Banco do Brasil tem condição de entregar o guidance e eu concordo com a presidente. Perfeito. E acho que, tocando nesse assunto, é muito relevante a gente falar sobre payout, né? Porque muito recentemente eles elevaram o payout ali para 45%. Já era um banco que estava sendo conhecido por pagar mais dividendos que
que os seus pares, né? Acho que dentro do setor financeiro é de longe maior dividend yield ali, e ela reafirmou esse guidance lá no evento. Ela foi questionada, ela falou que vão manter esse guidance ali de 45%, que foi aprovado pelo conselho. Eu queria te perguntar, você considera que esse payout é um payout satisfatório hoje de 45%, e como é que você enxerga a questão de dividendos aí para o Banco do Brasil? Ótima pergunta. Só para contextualizar, payout é o percentual do lucro que é pago na forma de dividendos. O Banco do Brasil, nos últimos anos, estava pagando 40% do lucro na forma de dividendos, e esse ano ele anunciou que vai aumentar para 45%. Eu acredito que esse número é factível. Provavelmente, nos próximos anos, deve até aumentar. E isso a gente já viu alguns bancos fazerem num passado não tão distante. Por quê? Os bancos, lá no ano de 2015, 2016, a carteira de crédito não crescia tanto. Eles tinham uma base de capital muito grande e, por conta disso, podiam distribuir. Se o banco não está crescendo, ele pode distribuir mais lucros na forma de proventos. O Itaú já está fazendo isso. O Banco do Brasil também está fazendo isso. Tem aumentado o seu payout. Por quê? Porque são bancos extremamente rentáveis, são bancos que estão altamente capitalizados e não precisa de mais capital lá dentro, portanto eles estão retornando aos seus acionistas na forma de dividendo. Por que o Bradesco e o Santander não têm feito a mesma coisa? No caso desses dois bancos, eles têm alguns desafios de rentabilidade. O ROI do Bradesco deve ser o pior dos últimos 10 anos, estão fazendo as suas mudanças estratégicas, sua mudança de gestão, e se tudo der certo, eles podem em algum momento considerar também aumentar, mas não é este o momento para o Bradesco e também para o Santander. Para o caso do Banco do Brasil e do Itaú, que são bancos que estão capitalizados e assim como quase todos os bancos no Brasil não estão aumentando o seu crescimento da carteira de crédito, eles podem se dar o luxo de aumentar dividendos, e eu sou o primeiro analista que estou falando isso. Esses 45% deve ser piso para os próximos anos. Isso aqui é resultado dos nossos estudos, não teve nenhuma informação obtida através da empresa. O guidance da empresa é 45% para esse ano e deve aumentar ao longo dos próximos anos. Por quê? Porque a carteira de crédito já não cresce mais tanto, o banco está muito capitalizado e por isso ele pode retornar capital aos seus acionistas. E no caso do Banco do Brasil, os acionistas, né, precisam desse dinheiro. Tem esse que a mais aqui. O principal acionista do Banco do Brasil é o governo federal. O governo federal ele tem um desafio para alcançar seus objetivos de sustentabilidade fiscal e o Banco do Brasil pode ajudar contribuindo com dividendos a bater as metas de déficit zero para esse ano e superávit para os próximos anos. E inclusive o Banco do Brasil foi uma ação indicada aqui por nós da Suno no passado, foi um case excelente. Quem é nosso assinante fez um excelente negócio e caso você queira ser assinante ou quem sabe renovar seu vínculo conosco, estamos aqui com uma promoção do Suno Ações, que tem análise do Banco do Brasil e de várias outras empresas, e quem assinar nessa promoção vai ganhar 66% de desconto. Isso tudo vai dar apenas R$ 9,90 por mês, por tempo limitadíssimo, tá bom, pessoal? Aproveite, vou deixar o link aqui para você assinar o Suno Ações. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dá um joinha. Beijo grande, até o próximo vídeo.